Portugal tem uma das maiores taxas de incidência de VIH a nível europeu. O Dr. Nuno Marques, infecciologista e diretor clínico do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, olha para esta realidade numa perspectiva que vai além da prática clínica. Nós não estamos satisfeitos com este facto, não é? Portanto, mas eu acho que aqui é preciso atuar a vários níveis. Portanto, a nossa perspectiva é uma perspectiva muito clínica de prestação de cuidados, portanto, mas há toda a outra variante em termos de saúde pública e em termos de adoção de políticas e de medidas de âmbito nacional que têm que continuar a ser trabalhadas e a terem o seu papel. Está intimamente relacionado com os níveis de educação, de literacia e de desenvolvimento socioeconómico dos países. Entrando no contexto pandémico e no acompanhamento destes doentes em ambulatório, a consulta externa e o hospital de dia mudaram de local para garantir circuitos independentes, o que levantou desafios. Ainda assim, verificou-se um número maior de primeiras consultas ligadas à infecção por VIH em 2020 face ao ano anterior. O que se sentiu mais foi, sobretudo, também a mudança do local. Nós, atualmente, o hospital segue, do ponto de vista de doença por VIH, cerca de 1.900 doentes, e para eles o local onde são vistos, a equipa, mas o local do hospital, o serviço, é uma referência de segurança, de garantia de canal de contacto e de permanência em termos de observação, de pedidos de exames, de colheitas e até de validação das terapêuticas crónicas que são para eles fundamentais. E desse ponto de vista, a mudança do local também foi um desafio, porque muitos doentes sentiram receio e ficaram um bocadinho perdidos, mas depois permitiu a abertura de novos canais de comunicação. Foram, apesar de tudo, muito receptivos e agradecidos pelo contacto telefónico, por e-mail, porque também os tranquilizou saberem que, de alguma forma, se tentou um contacto contínuo. A percepção é que nós nunca paramos, pelo menos as primeiras consultas, ou seja, o pedido de primeira consulta por infecção por VIH, nunca foi adiado ou cancelado. O movimento aqui na consulta externa estava muito diminuído, por isso também permitiu que os circuitos fossem mantidos de forma independente, segura, com muita diminuição da permanência nas salas de espera, com diminuição dos acompanhantes, que foi uma situação que também foi bem aceita por parte da maioria dos doentes, mas essa referenciação nunca parou. Embora notássemos, no período coincidente e imediatamente subsequente ao primeiro confinamento, que as referenciações vindas da comunidade e sobretudo do GAT móvel, do GAT Afrique, que são, no fundo, entidades que fazem muito rastreio junto da comunidade, essa referenciação, por circunstâncias inerentes à pandemia e ao confinamento, diminuiu. Mas continuamos sempre a receber primeiras consultas e o número de primeiras consultas por infecção por VIH em 2020 foi superior ao número de consultas de 2019. Portanto, os dados do serviço mostram que se fizeram cerca de 180 primeiras consultas por VIH durante o ano 2020, em comparação com 175 consultas no ano anterior. As consultas subsequentes também foram superiores, embora muitas delas em regime de teleconsulta. Portanto, não houve embora o início fosse desafiante e houvesse alguma retração e abrandamento, foi depois tudo retomado. Até porque para estes doentes é essencial as primeiras consultas perante um diagnóstico de infecção por VIH são fundamentais, podem moldar muito do que é a relação que o doente vai ter com a doença crónica para o resto da sua vida e sobretudo,
em que circunstâncias é que consegue ser observado inicialmente e iniciada a terapêutica antirretrovírica o mais precocemente possível. A farmácia teve sempre várias iniciativas que permitiram que a terapêutica antirretrovírica e outras chegassem à casa dos doentes de uma forma contínua, atempada. Tentámos sempre que isso acontecesse e, sobretudo, minimizando as vindas ao hospital. No geral, tentámos fazer o acompanhamento e os primeiros exames diagnósticos e abordagem de doentes com situação mais avançada no hospital-dia, com várias técnicas diagnósticas, punções lombares, aspirados medulares, biópsias ósseas. E isso, durante um período de grande pressão, foi importante para alguns doentes. Também na enfermaria não Covid houve um aumento de internamentos relacionados com VIH. Os doentes que nós tivemos muitos doentes com infecção por VIH inaugural. Foi o diagnóstico que se impôs, um dos principais diagnósticos que se impôs durante esta fase na infecciologia geral, com doentes com doença avançada, com imunossupressão grave, tanto pelo contexto social que de facto acabou por pressionar a procura de cuidados de saúde. E também tivemos doentes que tinham já abandonado a consulta, a adesão à terapêutica, às consultas, que vieram também, acabaram por aparecer no serviço de urgência com doença e critérios de internamento. Pronto. Foi um ano de muito esforço físico e psíquico, mas felizmente que nós conseguimos mantê-lo, mantê-la a enfermaria, porque não só conseguimos manter o cuidado aos nossos doentes, que isso foi muito importante, porque, entanto, parou-se a consulta, parou-se toda a dinâmica de um serviço de infecciologia, não é, de ambulatório, e os doentes, quando apareciam, nós quase que a indicação era de internar, não é, porque toda a resposta que podíamos ter dado no ambulatório foi muito mais escasso. Fomos movendo as camas ao longo de vários pisos, mas mantivemos sempre as 12 camas, e sempre com a lotação de... A média foi a volta de 127% da lotação durante esse ano, mas nós chegávamos a ter até 150%. Os desafios que eu penso que se calhar possamos vir a enfrentar, provavelmente são continuar a receber doentes com infecção por VIH em fase avançada, porque também poderá haver doentes de ambulatório que se perderam durante esta fase da pandemia. Pronto, isto já passou um ano e, entretanto, os doentes podem estar agora a vir, não sabemos, vamos ver o que é que vai acontecer. Para dar resposta aos doentes com Covid-19, o Serviço de Infecciologia criou uma enfermaria de infecto-Covid que chegou a atingir um total de 1.049 doentes. O balanço que eu faço na globalidade em relação a esta enfermaria, que é aquela que eu conheço porque estive cá sempre, nós tivemos que readaptar as enfermarias. O Serviço de Infecciologia, em particular, teve que se dividir para a enfermaria de infecciologia propriamente dita e dividir para a enfermaria de infecto-Covid. Inicialmente, os médicos de infecciologia bastaram para este serviço, mas depois, na segunda vaga, tivemos que receber o apoio de outras especialidades que nos vieram ajudar, porque os doentes eram doentes mais complicados, eram doentes praticamente neste serviço, eram doentes de nível 2, depois eram doentes praticamente todos neste serviço estavam ventilados não invasivamente, com ventilação não invasiva, com ventiladores de alto fluxo, e por isso precisavam de cuidados que não bastavam nem em termos de enfermagem, bastavam o staff que havia inicialmente cá, porque era preciso muito mais uma equipa muito maior, porque por doente era preciso mais enfermeiros, quer em termos de médicos também precisavam uma maior vigilância, por isso foi preciso mais apoio clínico, mais apoio da enfermagem e de auxiliares. Depois foi preciso criar uma equipa também de urgência interna, coisa que não há nas enfermarias normais de 24/24 horas, apanhando o fim de semana, por isso foi preciso criar uma equipa especial de urgência interna só para Covid. Depois foi preciso, para além da estrutura física e da equipa médica,
de acordo com as características dos doentes e o facto de haver encerramento para fora em relação aos familiares e ao isolamento relacionado com a particularidade da doença, foi preciso criar uma equipa especial de apoio em relação ao relacionamento com o exterior e com os apoios por causa do isolamento dos próprios doentes. Foi preciso criar apoio psicológico, foi preciso criar apoio social, por isso houve uma criação de uma equipa multidisciplinar da parte psicossocial de relação com o exterior, que também foi criada, da parte em termos até de tecnologia, de videochamada, e tudo houve esta atenção que foi criada nas enfermarias nesta também. Também houve a preocupação da formação, uma vez que os médicos, alguns estavam familiarizados com a ventilação não invasiva, mas havia muitos médicos que não estavam, não é? Até porque foram muitas especialidades a entrar neste pool de médicos e nós tivemos que fazer a formação repetida em relação à ventilação, a ventilação não invasiva, a vigilância hemodinâmica, e tivemos que fazer isso quer para o pessoal de enfermagem, quer para o pessoal de médico, várias vezes ao longo do ano. Relativamente à outra parte importante na equipa multidisciplinar foi a parte da fisioterapia, quer em termos de técnicos, quer em termos de médicos, porque uma parte importante na reabilitação destes doentes e da saída da ventilação não invasiva para depois a oxigenoterapia foi a parte da reabilitação respiratória, que é muito importante nestes doentes e que faz a diferença na recuperação. Não foram só os médicos de infecciologia, não foram só os médicos de pneumologia. Houve aqui também uma grande coordenação com os intensivos, que nós criámos uma reunião diária ao fim da manhã para discutir todos os doentes que estavam mais ou menos no limbo entre o nível 2 e o nível 3, que era a fase em que a ventilação não invasiva já não era o suficiente e nós os doentes precisariam de mais cuidados e que teriam que ir para os intensivos, e então havia uma discussão diária de todos os casos que nos preocupavam mais com os colegas dos intensivos, e os colegas vinham cá, avaliavam os doentes, discutiam, que era para poder mobilizar os doentes à medida que eram mais necessários outro tipo de cuidados que nós já não podíamos prestar aqui, dentro das vagas que existiam, não é? Sobre a infecção Covid-19 e VIH, a experiência vivida no Hospital de Almada, onde estiveram internados cerca de 7 doentes com este diagnóstico, mostra que o VIH não parece ser um fator de risco para a infecção por SARS-CoV-2, nem de pior prognóstico. A nossa experiência aqui é muito semelhante àquela que está descrita. A infecção VIH não parece ser um fator de risco para a comorbilidade do Covid, ou seja, nós não tivemos mais doentes com infecção VIH e Covid do que de outras patologias associadas. Nesta enfermaria, eu tive cá desde março, e tivemos 6 ou 7 doentes com infecção VIH e infecção Covid. Na maioria deles, 2 ou 3 até estavam internados com infecção VIH e foi diagnosticada o SARS-CoV-2. Foi-lhes diagnosticado o SARS-CoV durante o internamento, porque quando iam fazer uma técnica fizeram o teste. A doença pelo SARS-CoV não foi mais grave com a infecção VIH, mas do que outros doentes com outras patologias pulmonares, com cardiopatia, diabetes mellitus, etc. Por isso não parece que a infecção VIH, no nosso entender, nestes doentes, não foi um trigger, nem para a infecção Covid, nem para um agravamento, nem para a morbilidade pela infecção SARS-CoV. Outro dos desafios colocados pela pandemia aos hospitais passou pelo controle da infecção. É unânime que ninguém estava preparado para uma situação destas. Os nossos hospitais são hospitais que já têm vários anos e, portanto, têm uma estrutura que também não está, naturalmente, não está muito adequada a gerir esta grande quantidade de doentes com necessidades de medidas de isolamento e necessidades portanto, algumas condições do ponto de vista estrutural especial.
E, portanto, desde isso, ou seja, a termos que adaptar a estrutura a poder receber com segurança estes doentes, a darmos formação aos profissionais de saúde, a avaliarmos, por exemplo, tudo o que era equipamento de proteção individual. Houve uma grande... Portanto, inicialmente havia, a nível nacional e a nível internacional, carência de equipamento. Depois houve ali uma fase em que houve muita doação de equipamento e, portanto, era necessário verificar se o equipamento era certificado ou não, se cumpria os requisitos todos. Portanto, isso foi algo que também tivemos que fazer, desde a emitir orientações internas, de gerir o doente suspeito, o caso suspeito, até ao caso confirmado, estabelecer circuitos, desde a entrada do hospital até à enfermaria, até ao internamento. Portanto, o nosso papel foi todo um bocadinho à volta disto. A formação de novos especialistas durante este período foi assegurada, apresentando desafios, mas também mais-valias, como partilha a interna Maria João Miguel. Claro que inicialmente foi um desafio para todos, foi estarmos a trabalhar com uma doença sobre a qual ainda estamos a aprender, sobre a qual saía muita informação todos os dias, diariamente tínhamos muita informação nova, novos estudos, e foi também uma altura em que tivemos mais necessidade de ter um olhar crítico sobre aquilo que saía, porque saía muita informação e tivemos de conseguir perceber. Foi através de estudos que iam saindo muito frequentemente que alterámos a abordagem terapêutica, a abordagem aos doentes, até os critérios de cura, e tudo isto, se calhar, fez com que tivéssemos de desenvolver um olhar mais crítico em relação à bibliografia que saía e que se ia... e que ia atualizando todos os dias. Claro que, como interna, a chegar de novo a um hospital sem conhecer a dinâmica normal do hospital, dos serviços, e com todas as reformulações, todas as reestruturações que existiram, foi preciso ter uma capacidade de adaptação às alterações que foram feitas. Também temos mais-valias, nomeadamente nós tivemos de aprender a lidar com doentes com doença respiratória, principalmente na urgência, com doentes com doença respiratória grave, que descompensam rapidamente, e mesmo com todas as particularidades da doença Covid, tivemos de aprender a lidar com o doente respiratório, com a patologia respiratória e até com suporte ventilatório, oxigenoterapia, de uma maneira que provavelmente noutra situação não iríamos lidar tão rapidamente.